A paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD online. Já estamos no novo trimestre, na lição de número 3. Mas antes de iniciar a nossa aula hoje, vamos fazer uma oração? Vamos lá, crianças! Todo mundo aí que está em casa, com o olhinho aberto. Agora, ó, fecha os olhinhos, igualzinho essa menina aqui, ó. Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar a Papai do Céu assim. Papai do Céu, que neste dia Tu possa nos abençoar e me ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Abençoa, Senhor, esta aula, eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém. Já estamos no nosso novo trimestre. A lição de número 3, tá certo? Esse trimestre está com um tema maravilhoso, conhecendo mais sobre Deus. Olha só, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Deus. E a lição de hoje, a lição de número 3, vai falar o Deus bondoso. Uma lição muito importante que vai nos trazer uma história muito linda, escrita na Bíblia, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E esta lição, ela tem um objetivo muito importante, criança, é que nós devemos aprender que mesmo em situações difíceis, Deus tem o controle de todas as coisas. Quem nunca passou por dificuldade, né? E hoje nós vamos ver uma historinha de um menino, um rapazinho que passou por uma dificuldade, mas que Deus, Ele cuida. O nosso memorizando de hoje está lá no livro de Isaías. Pega a Bíblia, vamos lá. Eu quero ver todas as crianças com a Bíblia na mão. Vamos lá, pegando sua Bíblia, vamos abrir no livro de Isaías, no capítulo 63 e o versículo de número 7. Tem umas Bíblias que tem uma versão diferente, eu vou ler na versão de tia, tá certo? As benignidades do Senhor mencionarei e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu. E a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Este é o nosso versículo, a nossa lição de hoje, o nosso memorizando. Vamos memorizar aqui, tem uma nova versão, tá certo? Algumas Bíblias têm esta versão aqui, ó, criança, que diz assim, ó: anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças. Vamos ver o restante do versículo, que diz o seguinte: e darei graças por tudo o que ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Está escrito onde? Isaías 63 e 7. Vamos recitar mais uma vez todo o versículo, criança. Vamos lá? Anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Está escrito em Isaías, capítulo 63 e o versículo 7. Muito bem, crianças. Que vocês possam memorizar este versículo que nos fala sobre o amor, anunciar o amor de Cristo, o amor de Deus, porque Ele é misericordioso. Nós devemos reconhecer o cuidado de Deus por cada um de nós, porque o Senhor, Ele tem um coração grandioso e tem cuidado de todos nós. A historinha de hoje vai nos falar de um personagem muito importante na Bíblia, ele era conhecido como o pai da fé. Será que vocês sabem, criança, que personagem é esse que é conhecido como o pai da fé? Será que alguém já disse aí? Será que alguém já acertou? Quem disse Abraão, acertou.
hoje vamos falar sobre Abraão. Abraão, ele era casado com Sara, mas Sara, ela não podia ter filhos. Eles já eram idosos e não poderiam ter filhos. Então, Sara tinha uma serva, uma criada, que trabalhava para ela. E ela disse assim: olha, Abraão, eu estou preocupada porque eu não consigo te dar filhos. Eu te darei um filho através desta criada, que o nome dela, será que tem alguma criança que já sabe o nome dessa serva egípcia que trabalhava para Sara? Será que você sabe? Quem falou H acertou. H, ela trabalhava para Sara e agora ela foi dada a Abraão para dar um filho a Abraão. E quando ela esteve com Abraão, o Senhor abençoou e realmente ela engravidou. Mas com isso, Sara ficou um pouco enciumada, ficou triste e também desprezava a H. Tanto é que H quis ir embora. E quando ela foi embora, o anjo do Senhor mandou ela voltar para a casa da sua senhora, porque ele iria abençoar aquele menino e disse que o nome dele seria Ismael. Olha só, o menino cresceu. E quando Abraão teve este menino, Ismael, com a sua criada H, ele tinha 86 anos. Mas quando Abraão tinha 99 anos, ele recebeu uma notícia muito maravilhosa de que ele seria pai. Mas a mãe seria a sua esposa Sara. Ela lhe daria um filho. E ele ficou pensando: como é que eu posso, já velho, ter um filho próximo já dos 100 anos? Impossível isso acontecer. Eu não acho que isso não pode acontecer. Mas o Senhor disse que daria a Abraão uma geração enorme e que ela viria deste filho, o filho da promessa, que seria Isaque. E Sara engravidou e teve o seu filho Isaque. Abraão já tinha a idade de 100 anos quando Isaque nasceu. Ismael, esse menino aqui, ó, ele já tinha 14 anos quando Isaque nasceu. Com o passar do tempo, eles viveram juntos. Porém, Sara, ela ficava preocupada e achava que Abraão iria dar a sua herança para Ismael. E disse que não queria mais aquela criança lá junto com eles. E Abraão ficou triste, muito triste, porque assim como ele amava Isaque, ele amava também Ismael. E ele foi orar ao Senhor e pediu ao Senhor uma direção. E disse ao Senhor: Senhor, está acontecendo isso. E Deus falou profundamente com Abraão. E disse a Abraão que obedecesse a Sara e fizesse conforme Sara estava mandando. Porque Deus, ele iria cuidar da criança. E assim Abraão fez. Parecia até uma coisa, né? Meu Deus, como é que vai ser o meu filho? Abraão foi falar com Sara, aliás, foi falar com H e dizer a ela: despedi H para longe da sua casa. Não somente H, mas também a criança Ismael. Os dois teriam que ir embora, errante, caminhando pelo deserto. Abraão disse a ela que ela fosse embora e ela foi despedida. Ele lhe deu um odre de água e pão para comer. Lhe deu comida e lhe deu água. E Agar saiu errante pelo deserto, junto com o seu filho
Ismael. Passado o tempo, a comida acabou, a água acabou e ela ficou preocupada, ela ficou triste, porque ela disse: o meu filho vai morrer, o meu filho vai morrer e eu não quero vê-lo morrer desse jeito. Então, ela deixou o menino embaixo de uma árvore, olha só, deixou o menino lá embaixo da árvore, chorando, e se distanciou um pouco do menino, triste, porque ela não queria ver o menino morrer. Mas Deus, ela ouviu a voz de Deus, que disse: não te preocupas com isto, porque eu ouvi o choro do menino. Deus, ele cuida. Muitas vezes a gente pensa que somos desprezados, estamos recanteados, abandonados, mas Deus jamais ele nos abandona. Em meio àquele deserto, o Senhor ouviu a voz do menino. Ele já tinha feito a promessa que faria deste menino uma grande nação. E o anjo disse que ela olhasse. Sabe o que foi que ela viu, criança? Ela viu uma fonte de água. E ali, ela pegou água para beber e deu também à criança. E eles sobreviveram em meio àquele deserto, em meio àquela dificuldade. O Senhor, ele não abandona os seus. Muitas vezes pode estar faltando o pão, pode estar faltando a água. Quando vemos na Bíblia, né, o odre de água era mais ou menos assim, criança. Pode estar faltando água, pode estar faltando pão, pode estar faltando tudo, mas se não faltar Jesus dentro do seu lar, dentro da sua casa, você será abençoado e o Senhor, ele jamais vai te abandonar. Assim como ele fez na vida deste menino, Ismael, ele foi uma grande nação, se levantou uma grande nação através deste menino. Nos conta a história que foi dele que foi gerado todo o povo árabe, criança. Veja que coisa maravilhosa. Então, quando ele pensou que iria morrer no deserto, que estava abandonado, mas Deus, ele sabe e cuida nos mínimos detalhes. Que você possa acreditar, crer nesse Deus poderoso, que ele vai nos abençoar, ele vai te abençoar. O deserto, ele nos lembra dificuldades. Mas uma coisa que eu gosto de dizer, lembrando da passagem do povo de Deus lá naquele deserto. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de moradia. Você não irá morar no deserto porque Deus, ele te dará vitória, te fará prosperar e fará de você boca de Deus para toda esta terra, falando do amor dele. Que você possa guardar essa palavra no teu coração e crer que Deus, ele cuida de você. Até a próxima aula e que Deus possa te abençoar e você possa acreditar que este Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos cantar e adorar a Jesus. Pena. A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria. É a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer.
o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina